Já passou da hora do impeachment do Lula passar a ser pauta diária no Congresso. A sequência de escândalos que tem acontecido num espaço tão curto de tempo, que eu acredito inclusive que é uma estratégia desse governo, que assim não dá tempo de que cada escândalo seja devidamente debatido, aprofundado, investigado, já é mais do que o bastante para dar um basta, um chega. O experimento foi feito, a experiência foi feita, o sistema colocou o Lula no poder, o sistema fracassou completamente. Isso está difícil de ser escondido. Vamos lembrar rapidamente o que aconteceu. Primeiro, o Rio Grande do Sul, aquela tragédia. E aí ele usando o Rio Grande do Sul para fazer uma licitação para compra de arroz, claramente com o intuito de desviar dinheiro público, com empresas que não tinham a menor possibilidade de fazer parte da licitação. E aí veio esse escândalo que daí demitiu o Nery Geller, depois demitiu o outro lá que era o diretor das licitações, do Conab. E esse escândalo por si só, se fosse no governo Bolsonaro, já estaria uma CPI instaurada e já estaria sendo feito trabalho para pedir o impeachment do governo. Mas como é do governo Lula, as pessoas já esperam a corrupção fazer parte desse governo, então as pessoas estão meio desensibilizadas, né? Porque o que se esperar de um criminoso? Que crimes sejam cometidos. Só que aí começou a acontecer umas coisas interessantes. Durante a crise do Rio Grande do Sul, a inépcia, o descaso, a incompetência do governo em não ajudar o estado do Rio Grande do Sul, e ao invés disso, o Lula decidiu pegar o Paulo Pimenta, que era então o ministro da SECOM dele, né, da comunicação, e rapidamente retirou o ministro e jogou ele lá no Rio Grande do Sul, como se estivesse tentando esconder o ministro. Por que que o Lula agiu tão rapidamente para esconder esse ministro? A especulação imediata é que o trabalho dele diante a SECOM estava tão ruim, tão catastrófico, né, isso era visto pelas próprias pesquisas, mostrando a rejeição crescente do Lula, que o Lula queria se desfazer de um péssimo ministro para esconder ele em um cargo qualquer para que ele pudesse ter lá o seu saláriozinho. Beleza, isso foi o que a gente acreditou. Foi o que nós pensávamos que estava acontecendo. Parece que não. Na verdade, o que o Lula estava tentando fazer é esconder mais um crime. Há não muito tempo atrás, a SECOM, enquanto Paulo Pimenta era o ministro, fez uma licitação de quase 200 milhões de reais para contratar empresas de marketing, de publicidade, para fazer a campanha, né, a melhorar a aceitação do Lula. Só que essa licitação teve muitas coisas estranhas. Primeiro, a imprensa divulgou quais seriam as empresas que ganhariam a licitação antes da carta da licitação ser aberta, o que por si só demonstra claramente, sem sombra de dúvidas, que algo ilegal aconteceu. Essas empresas têm fortes ligações com pessoas do PT, com membros do PT, com o ministro Paulo Pimenta, e isso tudo criou uma bola de neve tão grande, e o Lula tentou esconder isso, jogando o Montanha, o apelido dele na lista da Odebrecht, jogando o Montanha para o Rio Grande do Sul. Todos nós pensávamos que era devido à incompetência dele. Aparentemente não. Aparentemente é para esconder mais um crime. Então, eu, Eduardo Bolsonaro e outros deputados acionamos a Tribunal de Contas da União para que fosse investigado essa licitação. E aparentemente é mais uma licitação que vai ser cancelada por fraude. TCU avalia pedir cancelamento da licitação da SECOM de Lula. O pregão, que resultará em gastos de 197 milhões, pode ter violado o sigilo das propostas técnicas das empresas. SECOM nega irregularidades. Nós vamos dar uma olhada? A unidade de auditoria especializada em contratações do Tribunal de Contas da União avalia pedir o cancelamento de um pregão da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, por ter identificado indícios graves irregularidades na licitação. O pregão visava a contratação de assessoria de comunicação e gestão das redes sociais. Procurada, a SECOM negou irregularidades e disse que vai colaborar com o TCU. Em um relatório concluído no dia 5 de maio, a área técnica do tribunal entendeu que o pregão, que resultará em gastos de quase 200 milhões, pode ter violado o sigilo das propostas técnicas das empresas concorrentes, uma vez que o resultado da licitação foi divulgado pela imprensa de forma cifrada um dia antes da data em que seriam abertos os envelopes contendo a identificação quanto à autoria de cada plano de comunicação digital. O caso ainda deve ser julgado pelo plenário da Corte. A Secretaria de Comunicação do Luiz Inácio Lula da Silva anunciou no dia 24 de abril 4 empresas vencedoras do pregão. Essa é considerada a maior licitação da história do governo federal para a área de comunicação digital. Um dia antes do resultado, porém, o portal Antagonista divulgou de forma cifrada informações sobre as empresas, que seriam anunciadas vencedoras no dia seguinte. Nós estamos diante Cara, e nós passamos por vários governos corruptos no Brasil. Vários. Mas nós estamos diante do governo mais corrupto da história. Por quê? Porque é um governo de pessoas que já haviam sido condenadas por corrupção. Então, quando você pega pessoas já condenadas por corrupção e dá a eles a chave do cofre, o que acontece é isso. Aí nós temos o arrozão, nós temos agora a licitação da SECOM, nós temos o superfaturamento do Ministério da Saúde, da Anísia Trindade, e o gasto do Ministério do Meio Ambiente em viagens e quase nada sendo gastado para proteger o meio ambiente brasileiro.
um escândalo após o outro. Não vou nem falar as falas do Lula, o aumento do dólar, que isso aí já é uma outra parte, é uma parte separada. Eu tô falando aqui de roubo do nosso dinheiro acontecendo dentro desse governo. Não vou nem falar das catástrofes que o Lula fala, das aberrações que ele regurgita para aquele orifício facial dele, não. Apenas de escândalos de corrupção nós estamos vendo o pior governo da história. E a imprensa divulga isso como se fosse normal. Não dá devida atenção, não sai no Fantástico, não sai no Jornal Nacional, na TV aberta, você não vê ninguém falando sobre isso. Mas é por isso, agora ficou claro, por que o Lula jogou o Pimenta lá no Rio Grande do Sul, escondendo, tentando, obviamente, esconder mais um escândalo de corrupção. Nós temos que derrubar esse governo, ou não vai sobrar Brasil em 2026. O impeachment de um presidente nunca foi tão necessário quanto agora. Um abraço.